Olá, boa tarde. Este ano a colheita de vinhos verdes tem qualidade que há muito não se via. No Douro há excesso de oferta de vinho. No Alentejo há quem compre uvas baratas em Espanha e o setor vitivinícola quer mais fiscalização e mais informação ao consumidor. Não faltam tópicos para a conversa de hoje. Então, como funciona o mercado do vinho? É o que vou perguntar ao Frederico Falcão, que é presidente da direção da Vini Portugal, ao Pedro Brinca, que é investigador associado na Nova SBE, e a Hugo Fonseca, diretor de produção da empresa Terras e Terroir, que são meus convidados em estúdio. Mas, para já, vamos até à bairrada. Esta não é uma cena comum em Portugal. Vários produtores de vinho reunidos em plena adega de um outro produtor. Pois foi o que aconteceu no coração da bairrada, na Quinta das Baixeiras. A ideia foi juntar um grupo de produtores que só fazem vinhos a partir das próprias uvas. O objetivo é valorizarmos a todos nós, valorizar a classe dos vitivinicultores, engarrafadores, valorizar o preço da uva, porque se nós conseguirmos valorizar as nossas uvas, os nossos vinhos, estamos se calhar também a contribuir para os outros produtores, outros vitivinicultores que não fazem vinho e que vendam a sua uva, possam vender a um preço também mais adequado para manterem uma atividade que é a atividade agrícola, porque atrair jovens para a vinha, ou para a agricultura, neste caso concreto, para a vinha, aos preços atuais da uva, acho que é muito difícil. Os produtores que fazem vinhos só a partir das próprias uvas, em Portugal chamam-se vitivinicultores engarrafadores. Os franceses usam apenas uma palavra, vigneron, e é também em França, pátria de tanta coisa no mundo do vinho, onde este tipo de produtores dita leis. Em França são 40 mil viticultores que estão associados, têm contratos com a banca para terem apoios na banca, têm contratos com equipamentos, com marcas de tratores para terem descontos, têm contratos com produtos, com empresas fitossanitárias para fazerem ensaios, para fazerem estudos. É uma coisa, um mundo completamente à parte e é por aí que a gente devia andar. Eu acho que é muito importante valorizar os vitivinicultores e os produtores de uva, que no fundo que são quem tem o maior risco e muitas vezes muito maior custos acrescidos, e que depois muitas vezes é muito difícil competir quem compra uva ou quem compra já vinho a granel, muitas vezes de fora, e que depois consegue competir com preços que nós não conseguimos, é impossível para nós. No fundo, o que temos aqui é um grupo de agricultores que querem valorizar as terras de onde arrancam todas as uvas com que produzem os próprios vinhos e que agora lançam um grito de alerta. Achas que a entrada de vinhos a granel, por exemplo, são uma competição desleal para com aqueles que fazem o vinho com as suas próprias uvas? Absolutamente. Aliás, isto desvirtua completamente o mercado e é nefasto para o setor em si, para quem efetivamente todos os dias trabalha a vinha e trata da vinha. É catastrófico. Eu recebi vários e-mails este ano de espanhóis a tentarem vender vinho a 35 cêntimos. Portanto, se andarem no mercado a 35 cêntimos, quem compra vinho, um litro de vinho, e veja o preço que eles depois vendem, dizendo que são, alguns deles a dizer que também são vinheirões, mas só são vinheirões com umas aspas muito grandes. Podem ou ter uma margem muito grande na venda ou fazer preços que nós não conseguimos fazer. E assim, a partir da bairrada, estão lançadas as sementes para o nascimento de um movimento Vigneron, as nossas uvas, os nossos vinhos. Bom, antes de mais, obrigado pela vossa simpatia em nos disponibilizarem 60 minutos das vossas vidas, com o trânsito que está, porque o Pedro está cá, mas vai ter que sair daqui a pouco, já volto outra vez, por isso, muito obrigado pela simpatia que tiveram e pela generosidade de nos darem o vosso tempo. Vou começar por si, Frederico. Podemos, já agora, qual é a missão da Vini Portugal? Vamos começar de uma forma genérica, depois começamos a afunilar. Muito bem, muito obrigado. A principal missão da Vini Portugal é a promoção internacional dos vinhos portugueses. Portanto, essa é a nossa missão, embora tenhamos mais funções, onde nós nos centramos é promover Portugal no mundo, os vinhos de Portugal no mundo. Deixe-me só, em relação à sua peça de entrada, eu tenho de dizer aqui uma... Corrija-me se eu cometi algum erro, corrija-me. Temos a obrigação de ser rigorosos. Por isso, corrigir um bocadinho, ou complementar um bocadinho. Este é um ano de boa qualidade, não só nos vinhos verdes, mas em mais regiões. Há mais regiões com excesso de uva, não é só o Douro, há mais regiões. E o Alentejo não compra uvas em Espanha. Portanto,
Eram eu fui buscar títulos da imprensa que saíram. Sim, mas não é correto. De facto, há demasiada... Eu digo demasiada porque Até o problema... Não é só no Alentejo. Sim, mas não é... Não é verdade? Nós temos... Não é verdade. Nós temos, de facto, demasiada importação de vinho a granel em Portugal. Nós temos um déficit em relação àquilo que produzimos e àquilo que exportamos, àquilo que consumimos e aquilo que exportamos. Aquilo que consumimos e exportamos é superior àquilo que produzimos. Portanto, temos aqui um déficit. E, portanto, Portugal importa vinho a granel e normalmente é de Espanha. Quase todo de Espanha. Esse vinho é legal, demasiado, porque importamos mais do que o que precisamos. 300 milhões? 300 milhões, cerca de 300 milhões. E nós precisamos de metade, precisamos de 150, uma coisa assim. Esse vinho é legal e não é embalado como vinho português, é embalado como vinho da UE. Não é mesmo? Não é. Vamos lá ver. O normal é que não seja, numa atividade tão grande com tantos operadores, não lhe vou dizer que não possa haver um ou outro a poder fazer batota. Mas isso não é a realidade do setor, isso não espelha o que se passa no setor. E, portanto, há um excesso de vinho em estoque nas adegas que se prende muito com a importação excessiva que nós temos. Portanto, nós não podemos defender barreiras ao comércio quando nós, Vini Portugal, a nossa principal missão é abrir portas no mundo aos vinhos portugueses. Portanto, também nos queixamos quando temos barreiras de outros países, e volta e meia há países que instalam barreiras. Portanto, também não podemos estar em nossa própria casa a criar barreiras. O que defendemos é informação ao consumidor. Então, porquê é que importamos tanto vinho? Importamos demais, mas aí os operadores podem importar vinho e embalá-lo e vendê-lo enquanto vinho não português. Margens de lucro? Preço mais baixo. A questão é essa. E qualidade? Mais baixa? A qualidade... Vou fazer perguntas. Há de tudo. Vou fazer perguntas mesmo. Sim, há de tudo. Há qualidades também razoáveis, naturalmente, naquilo que se importa. O principal motivo é, de facto, preço baixo e que permite aos operadores, a muitos operadores, colocarem os vinhos, sobretudo na grande distribuição, nos supermercados e hipermercados, a preços mais baixos, que são rotulados como, se as pessoas repararem, normalmente é em bag-in-box, naquelas caixas e tal, tem um saco, se repararem diz lá vinho da UE, vinho da União Europeia. O que há é consumidores que possam ser iludidos em erro pelas imagens da embalagem, possam achar que é um vinho português quando não é. E é este ano que ultrapassamos os 1.000 milhões de exportações? Ainda não deve ser este ano. Até 2030. Não, até 2030 nós queremos chegar a 1.200. 1,2 mil milhões. 1,2 mil milhões. Mas nós estamos a crescer bastante este ano. Estamos a crescer. Baixamos. No ano passado baixámos. Mas é importante salientar que fomos quem baixou menos. Ou seja, quando nós comparamos com os nossos concorrentes, quer dizer, Argentina, Chile, Espanha, França... E passámos a Argentina. Sim, mas o que eu estou a dizer é todos caíram muito mais do que nós. Nós caímos 1,2%, os outros caíram 20%, 30%. A França caiu 3% e tal, os outros todos caíram muito mais. Portanto, num cenário adverso... Conjuntura económica. Mercado. Portanto, num cenário adverso em que houve uma redução do consumo mundial de vinhos e do comércio mundial de vinhos, Portugal também caiu, mas foi quem caiu menos. Portanto, de alguma forma ganhámos alguma cota de mercado. Pedro, no vosso estudo, estive a ler, há muitos números e impressionantes e impactantes. Quero começar por qual? Pelo macro? Bem, em primeiro lugar... Pelo PIB? Bem, primeiro dizer que Portugal é uma potência na área, não é? Nós estamos a falar do segundo país do mundo com maior área de vinho em percentagem do território, não é? Se formos ver em área absoluta, estamos a falar a quarta maior da Europa, nona maior do mundo, não é? Não obstante, esta área de vinho tem vindo a decair. Nos últimos 30 anos caiu cerca de 30%. Mas precisamente porque há aqui um maior enfoque no crescimento pela qualidade e pelo valor acrescentado. Portugal continua, lá está, tem uma posição de destaque, 10º produtor mundial, 5º produtor europeu, tem vindo a ter um caminho muito importante no aumento da produtividade da vinha, por exemplo. Entre 2011 e 2021 estamos a falar de médias de 23,7 hectolitros por hectare para 38,3, aqui um aumento substancial, que permite a Portugal diminuir a área de vinha, mas não obstante, por causa destes aumentos de produtividade, aumentar de facto a produção total. E fundamentais para esta dinâmica, para este aumento da produtividade, tem sido o aumento médio das explorações. Nós estamos a falar estamos a falar de uma atividade que tem aqui rendimentos crescentes à escala, claramente, apesar do setor ainda ser muito atomizado, ainda haver muitos pequenos produtores,
pouco mecanizados, pouco profissionalizados. O próprio território é extremamente heterogéneo em termos da produtividade. Não se pode comparar o Alentejo com, por exemplo, a região das Beiras, ou do Dão, ou de Trás-os-Montes. Tem produtividades que são, se calhar, muito abaixo, ou menos de metade daquelas que são nestas áreas em que dá para ter quintas maiores, mecanizadas, muito mais, com regadio, etc. Tudo isto tem contribuído, de facto, para que o setor tenha evoluído, apesar de a produtividade em Portugal ainda ser abaixo daquilo que é, digamos, a média dos principais produtores de vinho. Creio que o setor do vinho também tem aqui sinergias muito importantes com outras dimensões, algumas delas que até estão bastante na moda neste momento, questão dos incêndios. Território onde há produção de vinho é território que não está abandonado. As vinhas são barreiras naturais à progressão de fogos florestais, tem esse valor acrescentado e tem um valor brutal naquilo que é a coesão territorial. Porque não há vinhas no Marquês de Pombal, não é? Apesar do IVV, o Instituto da Vinha de Vinho, estar lá perto. Não há lá vinhas no Marquês, não é? É bom lembrar que em 13 municípios do país emprega mais de metade da população. Há 13 municípios do país em que a indústria do vinho, o setor do vinho, é responsável por mais de metade do emprego. Em 43 municípios, é cerca de 10%. Mais 10%. E representa mais 10% do valor acrescentado bruto de 38 municípios. Estaremos a falar mais ali de Douro, Trás-os-Montes, Estamos a falar, claro, zonas mais interiores, mas aí é que sai reforçado principalmente este valor da indústria para a questão da coesão territorial. Fixação, não é? Para a fixação de emprego, para o dinamismo dessas regiões. Provavelmente, sem estas atividades, estariam muito mais diversificadas. E depois é bom lembrar que também estamos a falar de 1,5 mil milhões de receita fiscal que o setor gera, não é? Para além de, e creio que se calhar pela vossa atividade será o caso, mas muitas das pessoas que nos estão a ouvir terão um tio, um antepassado, um pai, um familiar que terá tido vinha, não é? A maior parte das explorações agrícolas em Portugal ainda tem vinha, não é? Porque a vinha seria sempre, muitas vezes, até para fazer as extremas dos próprios terrenos. Existem questões de identidade cultural, de tradição, em altura, não é? família, que tudo isto são valores que são pouco tangíveis do ponto de vista de meter euros, mas que obviamente contribuem muito para aquilo que é importante para os portugueses. Terminando também, lembrando que Portugal, num segmento que está a ter cada vez mais valor, que é o segmento das vinhas velhas, Portugal é, em termos de marcas registadas de vinhas velhas, estamos a falar de 500 e tal marcas registadas que temos. O segundo país com mais marcas registadas de vinhas velhas é a Austrália, com menos de 100, não é? É um segmento que se tem estado a valorizar bastante e que Portugal tem aqui uma situação privilegiada para poder desenvolver. Hugo, vamos recuar ali ao final dos anos 90? O que aconteceu nessa altura? Onde estavam vocês? Ora bem, no final dos anos 90, antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite, em meu nome e em nome da Terras e Terroir. Antes dos anos 90, estava a acabar o ensino primário. Sim, o Grupo Terras e Terroir está presente em 5 regiões, vamos desde Trás-os-Montes, Douro, Dão, Bairrada e Alentejo. Especificamente o Douro, final dos anos 80, 90, há um grande investimento na parte da viticultura, muito apoio para a renovação das vinhas e a partir daí inicia-se um caminho que aponta para Portugal ser um país a produzir vinhos de qualidade, que até aos anos 90 Portugal não era visto como um país produtor de vinho de qualidade, éramos reconhecidos no exterior pelo vinho do Porto e pouco mais, e a partir desse momento, não só pelos apoios que existiram à viticultura, à enologia, mas também com muito apoio ao nível das universidades, dos politécnicos, das escolas profissionais, permitiu que se formassem melhores técnicos, mais oferta, e isto fez com que o produto vinho fosse muito valorizado a partir daí. Neste momento... Quando é que entrou no mundo dos vinhos e na marca? Eu faço 30 vindimas este ano. A minha primeira vindima foi em 1995. Eu estou numa escola profissional de viticultura e enologia. Aonde? No Peso da Régua, Escola Profissional Agrícola do Rodo.
pronto, onde fazíamos estágios de vindima, para além de outros estágios durante o ano, na parte da viticultura e também da enologia. Por isso, desde 95 estive sempre a trabalhar no setor e sempre a trabalhar especificamente no Douro. No caso da Terras e Terroir, eu iniciei o trabalho, o meu contributo para o grupo em 2013, final de 2013, onde o grupo era só a Quinta da Pacheca. Os atuais proprietários da Terras e Terroir iniciaram a sua atividade, o seu investimento no mundo dos vinhos em 2012, com a aquisição da Quinta da Pacheca. Eu entrei para a parte da viticultura, entretanto, pronto, fomos crescendo ao nível de empresa e também a nível pessoal dentro do grupo. Neste momento, como já referi, estamos então em 5 regiões, sendo que o Douro é a empresa, a Quinta da Pacheca no Douro, é a empresa mais impactante, seja ao nível de número de garrafas, seja ao nível de faturação, seja ao nível de produção, não produção própria, mas também na aquisição de uvas. Fazendo um pequeno resumo da atividade nas várias regiões, começando pelo Douro, nós produzimos à volta de 420 toneladas de uva em vinhas próprias. No ano passado vinificamos 1,4 milhões de quilos. Este ano, contra as expectativas do início de vindima de maio, não é? Em termos de planeamento, estamos acima 20% daquilo que era a nossa expectativa. Estamos a fazer os possíveis também a dar o nosso contributo à viticultura. Não dispensamos fornecedores, mantivemos os quantitativos nesses produtores. Estamos a ficar com algumas uvas porque há essa dificuldade na venda de uvas na região. Então estamos a adquirir um pouco mais de uva relativamente ao ano passado. Pronto, isto é possível de se fazer, pronto, com um esforço, como é evidente, um esforço financeiro por parte da administração. Nas outras regiões, em Trás-os-Montes, que é o nosso projeto mais recente, lançamos vinhos em setembro, com a marca Val de Passos. Não somos proprietários de vinhedos, neste momento. Val de Passos. Val de Passos, não Valpassos. Em Valpassos, e a marca é Val de Passos. Pronto, nós temos um projeto também de turismo, de hotelaria em Valpassos, que é a Quinta Dona Adelaide. Pronto, e estamos a associar a marca Val de Passos, que era uma marca que já existiu em Trás-os-Montes, que entretanto nós adquirimos, e há 3 anos que começamos a produzir vinhos. Isto é, começamos com um produtor, a vinificarmos à volta de 35 toneladas de uva. No ano passado passamos para as 42, este ano vamos às 55 e estamos a comprar uvas a 3 produtores. No caso do Douro, estávamos a comprar uvas no ano passado a 42 produtores, este ano estamos a comprar uvas até ao momento, porque a vindima ainda não terminou, terminamos os brancos no último sábado e terminamos os brancos 20% acima do que produzimos no ano passado e neste momento vamos com 58 produtores a fornecerem-nos uva. No caso do Dão, onde temos caminhos cruzados, nós temos à volta de 28 hectares de vinhedos próprios. Em que concelho ou em que concelho? Nelas. Temos 28 hectares de uvas próprias, sejam elas de vinhedos próprios ou vinhedos que estão arrendados já há alguns anos. Adquirimos também uvas a vários produtores. Nacionais? Sim, sempre na região. Nós só trabalhamos com a denominação de origem, com as denominações de origem controladas e protegidas. Na Bairrada temos a Quinta do Ortigão, produzimos os espumantes, produzimos também os vinhos tranquilos e este ano iniciámos-nos também na compra de uvas. Nós temos 10 hectares, este ano já adquirimos 20 toneladas de uva, só para vinhos tranquilos. Pronto, e a nossa ideia será sempre... São vinhos tranquilos. Vinhos tranquilos, pronto, são os vinhos brancos, tintos e rosés, os chamados vinhos de mesa, mas neste caso certificados. O nosso foco na Bairrada também será aumentarmos ligeiramente a nossa área de vinha. Temos 2 hectares de terreno onde pretendemos plantar 2 hectares de vinha nos próximos 2 anos.
mas a ideia vai passar também por comprarmos alguma uva na região para vinificarmos. Depois temos o Alentejo, temos em dois extremos, nos dois extremos do Alentejo, praticamente, estamos no Crato, com a Herdade da Rocha, uma herdade pequena, em termos de área de vinha, só tem 10 hectares de vinha, mas no total tem 70 hectares, tem uma reserva sinergética, muito também virada para o enoturismo, onde podemos partilhar as experiências com a natureza e com os animais. É muito engraçado para uns bons dias de descanso. E depois temos na Vidigueira um projeto que é Riba Freixo, que é um dos projetos mais recentes do grupo, onde aí estamos a falar de uma propriedade com à volta de 80 hectares de vinha. E aí estamos a falar de uma produção de 600 toneladas de uva. No Alentejo, neste momento, não compramos nem uva no Alentejo, nem fora do Alentejo. É a única região que, neste momento, só vinificamos a nossa própria uva. Ao nível depois comercial, de internacionalização das marcas e de nacionalização, digamos, das marcas, em Portugal, o grupo tem também no seu portfólio uma distribuidora, que é a Mr. Wine, e que distribui, para além dos vinhos das empresas do grupo, distribui outros vinhos de outros produtores das mesmas regiões, dos nossos concorrentes, e que depois somos parceiros na distribuição. E depois, na parte da internacionalização, temos uma equipa de exportação dividida essencialmente por 3 mercados: o mercado brasileiro, o mercado americano, com presença específica, e depois temos o mercado europeu, digamos, onde é acompanhado pelo nosso diretor comercial. Para nós, em termos de Quinta da Pacheca, a internacionalização foi um passo extremamente importante, levou a que pudéssemos crescer ao nível de estrutura, muito apoiada também com a parte do enoturismo. A Quinta da Pacheca é uma das referências a nível nacional daquilo que é o enoturismo e daquilo que é promover a marca aproveitando a visita dos turistas. E o Hugo também aproveitou e discorreu sobre tudo. Mas já lá vamos. Okay. Ainda temos mais 40 minutos de programa. E agora já estava a perguntar. O que é que eu vou perguntar a seguir ao Hugo? O Hugo já falou de vários. Frederico, e vêm 15 milhões de euros da Europa para indemnizar viticultores? Ou seja, o setor tão forte, tão pujante, que gera tanta economia, tantos impostos. E agora é preciso pedir dinheiro a Bruxelas para indemnizar. Porquê? Pois, eu já expliquei isso um bocadinho. Portanto, nós estamos a importar mais vinho do que precisamos. E, portanto, isto faz com que as adegas estejam cheias. E, portanto, houve um apelo do setor ao Ministério da Agricultura e o Sr. Ministro conseguiu desencantar em Bruxelas 15 milhões de euros para apoiar a retirada, creio que foram 38 milhões de litros que foram retirados do mercado, destilados para produzir álcool. Destilados, não é? Para produzir álcool para fins não podem ser alimentares, ou seja, para fins energéticos, industriais, o que for. É importante salientar que isto não é um problema de Portugal. Mas não é para todos os vinhos? Não, é para vinhos, não. Isto é para vinhos, naturalmente, para vinhos portugueses, produzidos em Portugal, e ficou vedado... Não licorosos, certo? Não licorosos. E ficou vedado a quem importou vinho nos últimos 3 anos. Ou seja, empresas que tivessem importado vinho nos últimos 3 anos ficaram, e bem, vedadas de vir a esta medida, porque é uma medida de apoio a quem está no mercado e tem dificuldades em vender os seus vinhos. E não para quem compra fora, depois acaba por enviar os vinhos para a destilação, que não faria sentido. Mas eu estava a dizer que é importante salientar que isto não é uma medida, não é um problema exclusivo de Portugal. Portanto, neste momento, esta redução do consumo mundial de vinhos e do comércio mundial de vinhos tem impactado... Em Portugal, qual foi a redução do ano passado? Nós reduzimos cerca de 50 milhões de litros. 50 milhões de litros. Mas há problemas no Chile, o Chile, a Argentina, os Estados Unidos, na Califórnia, a Austrália, a Espanha, a França... São todos países que estão com problemas, estão a arrancar vinhas e a destilar vinhos. Portanto, é um problema mundial, neste momento, estamos a ultrapassar um problema mundial e que se deve também a uma baixa de consumo mundial muito impactada pela redução da China, pela uma redução nos Estados Unidos, uma redução no Canadá. Portanto, estes 3 países têm um impacto grande no consumo mundial de vinhos
e caíram muito no ano passado, e isto tem impactado o mundo todo. Não é só um problema de Portugal. Pedro, há aí mais números, 2,67% do PIB. Sim, sim. Se não estou em erro. Quase 2,7%. 2,68% do PIB, 3,38% do emprego, 1,5 mil milhões de receita fiscal, mais os valores que nós já tínhamos falado relativamente à importância que o setor tem para a coesão territorial. Obviamente o setor enfrenta desafios, não é? Creio que do ponto de vista geracional há aqui uma certa mudança de padrões de consumo. As bebidas alcoólicas que não vinham, não é? Também, mas o que leva a que o setor, se calhar, tenha de se preocupar menos com a quantidade e mais com a qualidade e valor acrescentado. As pessoas, se calhar, bebem menos quantidade, mas estão dispostas a pagar mais por uma coisa que seja muito melhor. E eu acho que é esse um bocadinho o caminho que a indústria em Portugal tem feito. Acho que ainda há muito a fazer, mas tem feito esse caminho e será um bocado esse o futuro, até porque mesmo do ponto de vista regulatório existem aqui ameaças importantes, coisas que já são polémicas e que estão a ser discutidas, nomeadamente a obrigatoriedade de incluir nos rótulos das garrafas comunicações parecidas ou dentro da mesma filosofia daquilo que já aparece, por exemplo, nos maços de tabaco, coisas desse género. Estamos a falar de desafios importantes na parte da sustentabilidade, que pode ter implicações para todo o processo de produção e distribuição, nomeadamente a questão de como é que o vinho é empacotado ou transportado, a questão da garrafa, não é? O vinho distribuído e transportado em garrafa, como tem sido tradicional, do ponto de vista da emissão de CO2, é muito mais intensivo do que, por exemplo, o transporte em pacote ou noutras coisas. Ou seja, há aqui um ênfase também na reutilização das garrafas, que é uma das maneiras que existem para manter o setor dentro daquilo que é a ideia da sustentabilidade ambiental, em linha com aquilo que são as novas exigências, quer políticas, quer sociais, para todas as indústrias, e obviamente o vinho não será a exceção. Creio que há aqui um conjunto de desafios que a sociedade, que a indústria tem que responder, mas que, e a oportunidade que eu tive de contactar com a indústria no desenvolvimento deste estudo, percebe-se que hoje, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de saber, Portugal está muito perto da fronteira. Tá. Depois, existe aqui um trabalho muito importante a fazer para que esse conhecimento de fronteira que existe em alguns nichos daquilo que é a produção em Portugal se consiga estender a um número cada vez maior. Creio que isso irá acontecer de forma natural com a consolidação, com o desaparecimento de microprodutores e com uma predominância cada vez maior e consolidação das produções, profissionalização, etc. Não é? Ainda há muita produção feita por pessoas cuja atividade principal não é produzir vinho, com as limitações que nós sabemos que isso traz, a falta de disponibilidade para fazer as curas na altura certa, a falta de disponibilidade do ponto de vista científico e técnico, se atualizar e acompanhar aquilo que são as exigências cada vez maiores do ponto de vista da qualidade do produto, até porque queremos subir na criação de valor, e não apenas na quantidade. Ou seja, tudo isso são desafios que a indústria tem que vencer. Uma boa parte dela tem dado mostras que tem condições e conhecimento de fronteira para o conseguir fazer, e creio que será esse o caminho. Só dizer uma coisa aqui, é que há um estudo sobre o setor, sobre a segmentação do setor, e eu não estou bem certo do número, mas é 76% ou 77% do setor são microempresas, são muito pequeninas. As grandes empresas são 0,8% do universo. Portanto, isto é um setor muito atomizado, como já foi dito, muito constituído por pequeninas empresas, muitos vinharrões, como vimos ali um bocadinho também naquela peça. Luís Baila. Muitos deles profissionais, mas ainda há alguns deles cujo o vinho é uma atividade paralela, não a atividade principal, e, portanto, não são verdadeiros profissionais da área. Portanto, é um setor, mas, por outro lado, tem esta importância social gigante para o interior do país, em muitos concelhos, e para manter pessoas no país. E, olha, como tivemos agora os fogos, e já falámos disso, os vinhos, já quando foram os incêndios em Pedrógão, e agora também, as vinhas funcionaram como barreira à propagação dos incêndios. Sim. É um anel de proteção. É um anel, e daí a importância de manter esta atividade. E antigamente as matas também estavam limpas, eram um anel. Mas os campos também estavam cultivados, era outro anel. Agora chega à aldeia porque não há anel nenhum de segurança. Mesmo a questão mesmo nas cooperativas, mesmo que não sejam só os microprodutores, mesmo na questão das cooperativas, existe um diferencial brutal de produtividade e de qualidade entre aquilo que são aquilo que as cooperativas têm trazido e aquilo que as grandes empresas têm conseguido produzir, não é? As cooperativas produzem cerca de 28% do vinho nacional, mas apenas 15%, representam apenas 15% do volume
de negócio do setor e apenas 11% do emprego. Ou seja, estes números põem de forma gritante a diferença, a tal segmentação que nós tínhamos falado, que existe e que é uma característica do país, mas também que me parece que está a evoluir no sentido certo. Sim, sim. Quer por aquilo que o mercado exige, quer por tendências sociais, porque cada vez é mais difícil ter pessoas que não sejam dedicadas à produção, pelo que muitas destas microproduções vão tendendo a desaparecer, cada vez há menos gente para fazer a poda, a EMPA, para fazer a mesma vindima, não é? Sim. Ou seja, essas tendências, acho que a indústria está a caminhar no sentido certo. Também precisava de ajuda em alguns setores, como por exemplo, uma das coisas, e isto aflige mais principalmente na zona centro, ali nas beiras, Dão, etc., que tem a ver com a fragmentação do território. Vamos lá ver, um jovem que também tenha estudado a área e agora queira criar uma quinta, não é? De 20 hectares, por exemplo, para produzir. Quer dizer, o tamanho médio de um prédio rústico na zona centro do país são 6.000 metros quadrados. São 0,6 hectares. Ele, se quiser comprar para fazer 20 hectares, tem que fazer 33 escrituras. Quer dizer, valem mais as escrituras que o preço do terreno, não é? Porque estamos a falar de zonas em que o preço por metro quadrado, se calhar, não passa de €1. E não tem que convencer 33 proprietários, porque ou seja, cada fração tem vários proprietários. Isso aí depois ainda é mais escabroso, porque se nós entrarmos por aí, só para conseguir consolidar este tipo de produções, o indivíduo que quer comprar aquela parcela tem que enviar uma carta registada com aviso de recepção a cada um dos confinantes, mas depois as finanças proíbem a pessoa de ter a morada para onde enviar a carta por causa do RGPD. É esta esquizofrenia regulatória que depois tem implicações profundas. Não é só nossa, é europeia, não é? É a europeia. Não, claro. Mas nós às vezes abusamos não, um a questão do RGPD o que não é. Nós abusamos. Faz sentido é nós obrigarmos quem compra um terreno a notificar com carta registada com aviso de recepção os confinantes. Isso pode ser feito, quer dizer, há maneiras muito mais eficientes, eu já pensei muito sobre o assunto e tinha uma data de propostas, mas isto é sobre vinho, não é sobre coesão territorial. Mas isto para dizer que isto é um fator fundamental. Isto é um fator fundamental, porque tudo aquilo que é a lógica de gestão do território, os problemas que temos tido com os incêndios por causa do abandono das terras, quer dizer, eu acho que toda a gente gosta de ganhar dinheiro, eu não conheço poucas pessoas que não gostam de ganhar dinheiro, ou então é porque se calhar não precisam, mas como a maior parte das pessoas precisam, acho que toda a gente gosta de ganhar dinheiro. Se as pessoas conseguirem ganhar dinheiro com o território, as pessoas vão querer usar o território, por isso nós devemos estar focados em criar as condições para que existisse uma lógica de exploração económica do território viável. Mas nós temos, lá está, uma lógica regulamentar, de burocracia, de todo um conjunto de situações que impedem que se instale essa lógica de exploração económica. Este é um exemplo claro. Quer dizer, para produzir vinha, creio que para sustentar um equivalente a um tempo inteiro, uma vinha menos e ser minimamente rentável, pelo menos uns 5 hectares, diria eu. Mínimo, sim, e já tem que e mesmo vender, assim já é esticado, sim. Não é? Pronto. 5, 10 hectares. Mais uma vez, quer dizer, se tivermos uma de 20, são 33 transações. Custa quase tanto as escrituras como o terreno. Às vezes e mais. Temos no século XXI. Nós estamos no século XXI, onde temos assinatura digital, os terrenos que estão cadastrados estão nas finanças. Quer dizer, podia-se perfeitamente, no portal das finanças, criar um sistema em que o NIF tal vem do terreno ao NIF Y, pela plataforma das finanças surge a mensagem a dizer aceita esta transação, se aceita, são emitidas as guias de pagamento de impostos. É que nós nem sequer estamos a falar de um problema de impostos, porque os impostos são proporcionais ao valor de transação. Estamos a falar de ali valores fixos, custos fixos de transação de terrenos que impedem que as pessoas querem explorações maiores. E lá está, como há ganhos de escala, não faz sentido mecanizar uma vinha de meio hectare. Claro. O investimento não compensa. O que é que vai acontecer? Fraca produtividade. Com fraca produtividade vem fraca criação de valor acrescentado. Fraca criação de valor acrescentado são problemas para pagar mal às pessoas, porque as pessoas queixam-se que isto não compensa, não pagam. Pois, então, com produtividade baixa, é normal. Se criam pouco valor, depois também recebem pouco, não é? Pedro, os problemas deste país estão há muito identificados. Só falta é salvar o país. Vamos juntar este painel o José António Couto, que é professor da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e é também coordenador da pós-graduação em Enologia. Boa tarde, bem-vindo, José António. Boa tarde. Este ano as vindimas começaram mais cedo? Ora bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar no programa. Eu peço desculpa por esta entrada tardia, devido aqui a alguns problemas.
Chegou muito a tempo, José António Couto. Chegou muito a tempo. Havia tempo, ok. Isto vai um bocadinho no sentido contrário das vindimas precoces, não é? De que estava a falar. Que aconteceram mais até o ano passado do que este ano, mas de facto é uma tendência que se tem vindo a verificar. Portanto, há uma antecipação da data das vindimas em 2, 3 ou em alguns casos 4 semanas. E eu penso que pronto, isto estará relacionado com um dos desafios, digamos assim, que a indústria dos vinhos tem que enfrentar e que tem que estar relacionada com as alterações climáticas, portanto, e o aumento da temperatura média a nível global, portanto, a nível mundial. Portanto, há aqui várias situações que se colocam e, de facto, é necessário tomar medidas e estratégias de adaptação a condições que são novas e, em alguns casos, não são favoráveis. E também medidas que possam de alguma forma mitigar os efeitos provocados pelas alterações climáticas, que, não sei, podemos, se for a propósito, desenvolver mais durante o programa. José António Couto, as castas não são colhidas na mesma altura, elas variam, não é? Sim, não são colhidas na mesma altura, portanto há castas de maturação mais tardia do que outras, portanto de uma forma geral as castas brancas até são colhidas em primeiro lugar, e depois vêm as castas de maturação tardia, onde se incluem muitas castas tintas. Mas, de uma forma geral, o que está a acontecer é que as datas das vindimas têm vindo a ser antecipadas. Continua a começar-se com as castas brancas e depois passamos pelas castas tintas, evidentemente, mas é isso que se tem verificado nos últimos anos. E os portugueses estão a beber menos? Os portugueses estão a beber menos, é assim, o consumo de vinho está a diminuir a nível mundial. O que acontece é que Portugal é número 1 no consumo de vinho per capita. Portanto, até não será por causa do consumo de vinho em Portugal que há uma redução muito significativa do consumo de vinho a nível mundial. Curiosamente, isso está até a verificar-se em países que são tradicionalmente produtores e consumidores de vinho, como Espanha, onde o decréscimo do consumo do vinho é de facto muito, muito evidente, mas também em França, em Itália, isso está a acontecer. E noutros países. Portanto, há várias razões para... Até creio que este ponto até já foi tocado pelos meus colegas de painel. Terá a ver até com algo geracional, em que, de facto, as populações mais jovens consomem pouco de vinho. Há também digamos que por questões até de saúde e de bem-estar, há uma campanha muito forte e muito agressiva contra o consumo de álcool e claro, nós vamos ter que incluir aqui assim o consumo de vinho. Há até trabalhos que entretanto saíram que dizem que o consumo de uma garrafa de vinho é equivalente a fumar 10 cigarros, o que provavelmente é um exagero. Inclusive até já havia um cartaz. Quem encomendou esse estudo? José António Couto, porque é preciso sempre saber quem encomenda os estudos, não é? Para saber o que é que eles pretendem com esses mesmos estudos. Sim, pois, não sei, mas pode ter sido uma entidade de saúde pública, governamental, por exemplo, porque essas campanhas são organizadas, não é, por essas organizações e, de facto, são campanhas que estão a comunicar de forma bastante negativa o consumo de álcool, onde incluímos o vinho, e a preocupação com a saúde dos consumidores é cada vez maior, portanto eles estão muito focados nesse aspecto e de facto optam por consumir outras bebidas. São bebidas também alcoólicas, não deixa de se ver cerveja, por exemplo, e até se consomem cocktails eventualmente mais alcoólicos do que o vinho. Mas, de facto, o consumo por exemplo, de cerveja está mais à mão, digamos assim, é mais cómodo e mais conveniente em muitas situações, num bar e numa esplanada, e, de facto, o vinho, o setor de vinho ainda não conseguiu resolver essa questão. E oferecer, de facto, não sei, um portfólio mais diversificado
de vinhos, ou tipos de vinhos, ou bebidas feitas à base de vinho, que possam ser de facto consumidas nesses locais e nesses momentos, e não só, por exemplo, em casa, a acompanhar uma refeição. José António Couto, já voltamos à conversa, se me permite mais alguns minutos. Sim. Com tantas quintas, com tanta produção, como se faz esta gestão? Não é uma gestão fácil, mas é uma gestão muito entusiasmante. Porquê? Porque nós, apesar de sermos um país territorialmente pequeno, somos muito diversos. E essa é a nossa grande vantagem, é essa a nossa grande bandeira. É que nós, por exemplo, falando de Douro, Trás-os-Montes, Dão, quer dizer, fazem fronteira as regiões, mas o produto é completamente diferente. Aquilo que nós precisamos é de promoção, promover cada vez mais o nosso produto. O investimento tem que passar fundamentalmente pela promoção e fundamentalmente pela certificação e pelo aumento da qualidade do produto. Porque se nos derem a oportunidade, aos operadores de mostrarem o produto vai ter sucesso. Porque aquilo com que Portugal se debate, todas as regiões se debatem, é a dificuldade em apresentarmos o nosso produto como um produto de qualidade. Nós ainda temos um caminho muito grande, muito longo a fazer para sermos reconhecidos como um país. Já o somos, como é evidente, mas há um caminho muito longo a fazer-se. E este caminho longo que tem que se fazer, com a promoção, com o aumento da qualidade do produto, vai chegar a mais consumidores, vamos aumentar o preço médio, e isto é que vai trazer mais valia ao setor, isto é que vai conseguir fixar mais gente no setor. Os números apresentados são incríveis porque nós estamos a falar do interior. O que é que seria do Douro, que tem perto de 45 mil hectares de vinha e tem 22 mil viticultores? Por isso, a média são 2 hectares. Há 20 anos atrás, a média era inferior a 1 hectare. É claro que daqui a mais 7, 8 anos, quando se voltar a fazer os próximos censos vitícolas, vai diminuir, porque cada vez há o abandono desses microviticultores, não é? Estas micropropriedades vão desaparecendo. A meu ver, infelizmente. Nós devemos ter dimensão, mas há uma parte que é extremamente importante no setor da viticultura, em determinadas regiões, como é o caso do Douro, que a vertente da micropropriedade tem uma importância muito grande a nível social, económico-social. Porquê? Porque aquele trabalho que o agricultor vai fazendo na sua propriedade, depois da hora de expediente, normalmente nos serviços públicos, nas adegas ou então nas quintas. E depois tem a sua própria propriedade onde vão cuidar da vinha. E ali tem, como não é contabilizado o custo, não é? Porque o trabalho da família tem ali uma receita suplementar na altura da vindima. O grande problema é preciso que haja capacidade, é preciso que haja resposta. A questão das cooperativas é um ponto extremamente importante, mesmo a nível social, porque era uma forma dos viticultores poderem escoar a sua uva, terem onde entregar a sua uva. E esta parte é muito importante. E nós vemos que aqui há 20, 30 anos, cada concelho tinha uma cooperativa e neste momento poucos concelhos têm uma cooperativa aberta. Por isso, algo está mal, algo tem que se mudar e temos que ajudar e contribuir para que isso se altere, porque é extremamente importante a parte económico-social das regiões. Frederico, corrija-me se estou errado, mas exportamos essencialmente para a Europa, 40 e tal %, talvez perto de 45%. Depois, os nossos principais mercados, França, Estados Unidos e Inglaterra. Muito bem, fez o trabalho de casa. E o Brasil tem estado... É um bom mercado. Curiosamente, de vez em quando estudo. Curiosamente, o nosso maior mercado é França. E por causa das comunidades. E por causa do vinho do Porto. Se retirar a importância do vinho do Porto, o nosso maior mercado é o Brasil. De facto, é um bocadinho por essa ordem, é o total das exportações. Portanto, temos França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil.
Curiosamente, este ano o Brasil já é o nosso terceiro mercado, ultrapassou o Reino Unido, que o Reino Unido está a cair bastante, uma vez mais um bocadinho efeito Porto a puxar para baixo. Mas sem é o Porto a puxar para baixo. O Porto está a cair em termos de vendas. Vinho do Porto. O Porto vinho do Porto, não a cidade. A cidade está ótima, felizmente. Sou do Porto, já está a ficar a cidade está ótima, felizmente. Se calhar o Brexit também não ajudou. Mas o vinho do Porto, de facto, está... não é só o vinho do Porto, a maior parte dos vinhos fortificados, ou vinhos com açúcar e álcool, estão a cair. Não é bem o caso, mas Sauternes em França está a cair, o Jerez em França, o Sauternes caiu, o Jerez em Espanha teve esse problema, os Tocais na Hungria estão a cair. Portanto, muitos vinhos nesse estilo estão a cair e o Porto, infelizmente para nós, tem vindo a sofrer e, portanto, arrasta-nos um bocadinho para baixo em termos de vendas. No entanto, este ano, o Brasil é o país que lidera o crescimento das nossas exportações, é quem está, de alguma forma, a suportar ou evitar uma queda maior. Nós estamos a crescer, mas muito devido também ao Brasil, este crescimento. O Zé António Couto há pouco falou na questão dos ataques da saúde, isto é sempre uma área que eu gosto muito de falar, portanto, se me permite só umas palavras sobre a área da suposta saúde, porque nós estamos a viver tempos em que a OMS está com uma mensagem errada em relação ao álcool, porque não distingue tipos de álcool e porque não distingue formas de consumo. E, portanto, todos os estudos que existem apontam para os benefícios da saúde do consumo moderado de vinho. Agora, como há dificuldade em explicar o que é consumo moderado e eles não querem estar a separar os álcoois nem os estilos de consumo, optam por fazer um ataque cego e dizer erradamente e cientificamente errado que qualquer tipo de consumo é prejudicial. Infelizmente para nós, alguns mercados, alguns países vão atrás desta mensagem. Temos o caso da Irlanda, que começou a fazer rotulagens completamente absurdas em relação às bebidas alcoólicas. Mesmo em relação ao whisky? Em relação a todas as bebidas alcoólicas, que provoca cancros, etc., o que não está comprovado. E temos agora o caso mais recente do Canadá, que é um mercado importante para nós, em que, curiosamente, o mercado está há uma estratégia nacional de ataque às bebidas alcoólicas e estimulando o consumo de cannabis, que é uma coisa um bocadinho estranha. Portanto, estas políticas internacionais de alguns países, de facto, estão a fazer algum dano no setor dos vinhos, e o Canadá, para nós, é um país importante, mas que tem vindo a cair muito por força de ataques, por linhas ideológicas, políticas de ataque ao setor das bebidas alcoólicas. Também reduzimos os mercados onde estamos? Não, nós exportamos para muitos mercados. A Vini Portugal tem concentrado a sua atividade em 21 mercados. Portanto, nós promovemos ativamente, anualmente, em 21 mercados. Agora, no nosso novo plano estratégico, vamos concentrar mercados. Em 14? Em 14, muito bem. Vamos concentrar em 14 mercados. O investimento é o mesmo, mas queremos ter um bocadinho mais de massa crítica nos mercados onde estamos. Portanto, focamos naqueles mercados que estão a correr melhor para as nossas exportações e para o crescimento dos vinhos portugueses. Com o mesmo orçamento, focamos em menos mercados para tentar crescer a um ritmo maior. Pedro, nós sabemos vender o que temos. O anterior Ministro da Economia dizia algo do género, não é propriamente novidade, mas os americanos ainda não têm o produto, já o estão a vender. A Europa, quando tem o produto, já o está a regular. E depois estamos de regulação em regulação, e era aquilo que há pouco estávamos aqui a falar. E no meio disto tudo, faltam-nos marcas fortes, falta-nos marketing, falta-nos estratégia de marketing territorial. Bem, eu acho que, mais uma vez, isto é um bocado... Falta-nos agregar, porque depois é cada um por si. Há muita coisa aí para descascar naquilo. Deixei várias para o Pedro pegar na que achar mais interessante. Primeiro é a questão da regulação no espaço europeu. Aliás, agora veio o relatório Draghi, vai ser dando o spoiler, vai ser o tema do programa. O relatório Draghi que fala precisamente da questão regulatória e da esquizofrenia regulatória que existe na Europa. Porque a Europa não tem uma regulação, não é? A Europa tem 27 Estados-membros da União Europeia, tem regulação transnacional, depois tem as regulações nacionais. Quer dizer, aqui qualquer pessoa que queira ganhar a escala e olhar para o mercado europeu como um todo, tem aqui um problema terrível, porque tem que construir um conjunto de abordagens que têm que ser quase que específicas a cada mercado. Quer dizer, quando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos ou no caso da China, que são os dois grandes blocos adversários da União Europeia neste momento, em termos geoeconómicos e geoestratégicos, de peso naquilo que é a ordem económica mundial, quer dizer, são mercados
muito mais unificados, muito mais integrados. Aliás, toda a mensagem do relatório Draghi é precisamente essa. Quer dizer, mas essa tentação regulatória não é de Bruxelas? Não é só de Bruxelas. Eu acho que os próprios diferentes países europeus têm essa... Portugal... Sim. Vamos lá ver. Eu dou-lhe um exemplo. Mas Bruxelas reflete aquilo que são os 27, não é? Claro. Não há de ser mais do que a soma das partes, não é? Mas no caso português, não é só a densidade legislativa. Eu dou-lhe um exemplo. Na questão e agora estamos aqui a falar de pessoas que, do ponto de vista empresarial, têm uma atividade estabelecida no setor que estamos aqui a discutir. Portugal tem uma desvantagem competitiva brutal, por exemplo, na questão do IRC, não é? Portugal tem os maiores impostos sobre as empresas da Europa e do mundo. E depois também tem outra coisa, que é uma maior diferença entre a taxa nominal, que é aquela que está na lei, e a taxa efetiva, que é aquela que as empresas efetivamente pagam. Porquê? Porque entre a taxa que está na lei e a taxa que as empresas efetivamente pagam, há aqui uma míriade de deduções, benefícios, etc. Qual é o problema desta lógica? É que se nós formos ver nos países, em termos internacionais, o que nós vemos é uma clara associação negativa entre, já nem estou a falar do nível da taxa, entre esta diferença entre taxa nominal e taxa efetiva e medidas de produtividade. Porquê? Porque a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva é as empresas, em vez de estarem focadas no desenvolvimento do seu produto, no plano de marketing, no plano de negócios, na tecnologia que aplicam, no seu processo de produção, passam uma boa parte do tempo a perceber de que maneira é que podem usar os seus recursos para pagar menos impostos. Isto é um dos problemas desta complexificação legislativa que Portugal é pródigo. Nós, entre 1989, foi quando foi criado o IRC, até 2021, tivemos mais de 1.350 alterações substantivas à lei. Não estamos a falar de uma mudança de parágrafo, de uma vírgula ou de uma tabela, ou de um escalão. Estamos a falar de mudanças substantivas àquilo que é o código do IRC. Ou seja, e isto é só uma das dimensões que afeta a atividade desta empresa, deste setor, que é a fiscalidade. Eles têm outro tipo de problemas em termos de compliance ambiental, em termos jurídicos, em termos de legislação de trabalho, em termos... Quer dizer, começam a perceber o verdadeiro inferno em que se vive. Portugal será um dos casos extremos, a Europa como um todo tem esse problema, como tu avançaste antes. Mário Draghi faz precisamente alusão a isso, compara o processo de produção legislativa e regulamentar na Europa com aquele, por exemplo, que é nos Estados Unidos. Não só isso, mas também a incapacidade, muitas vezes, de haver uma ligação próxima entre quem produz a legislação e as pessoas que estão envolvidas no setor. Há legislação que é produzida que não faz qualquer sentido para o setor. Eu posso dar um exemplo. Nós, no ano passado, tivemos um programa que era o Mais Habitação e em que todo ele foi desenhado para tentar transferir a habitação do alojamento local, que era a grande nêmesis do governo, do anterior governo, para o arrendamento tradicional. E criaram um incentivo no IRS. Esqueceram-se foi de um pormenor. É que o alojamento local cobra IVA. O arrendamento tradicional não cobra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu investir 400 mil euros no desenvolvimento de um alojamento local, vou gastar se calhar 100 e tal mil euros de IVA. Esse IVA, se for para o alojamento local, eu não o pago, porque é autoliquidado. Mas se for para arrendamento tradicional, eu tenho que o pagar. O que é que isto quer dizer? Primeiro que há aqui logo um desequilíbrio legislativo, que não foi corrigido e também não foi corrigido por este governo. Era a medida mais emblemática, era a baixa do IVA da construção para 6%, não aconteceu. Foi adiada até ao fim da legislatura, segundo o Ministro das Infraestruturas. Mas quer dizer outra coisa. Todas aquelas medidas que foram criadas para incentivar quem tem alojamento local a transformar em arrendamento tradicional não servem para nada. Porque se eu quiser fazê-lo, como eu construí para alojamento local e agora quero mudar para arrendamento tradicional, vou ter que devolver o IVA todo à autoridade tributária. Num empreendimento de 400 mil euros são 100 mil. Quer dizer, isto não existe. E isto é um exemplo de como muitas vezes há aqui um distanciamento brutal entre quem legisla e o setor. Uma das mensagens do relatório Draghi é também precisamente isso. Envolver mais as entidades que fazem parte da atividade do setor para que se produza melhor legislação. Não é só menos, porque esta questão de precisamos de menos regulamentação, mais regulamentação. Acima de tudo, precisamos de melhor regulação. E depois, obviamente, que se ela for mais simplificada, implica menos custos de operação para quem está no setor, menos custos de contexto, o ambiente económico torna-se mais atrativo, consegue-se produzir mais valor, porque a pessoa passa mais tempo na vinha a produzir o produto e menos tempo no escritório a processar faturas e ver o que é dedutível e o que é que não é, e tudo isto aumenta o nível de vida das pessoas. E menos ideologia também nestes processos. O Hugo estava a concordar, quer acrescentar? Sim. Sim, em 2 minutos, depois irmos também ao Acho António. que
Um dos graves problemas do país, e que afeta imenso o setor vitivinícola, como afeta todos os outros setores, tem a ver precisamente com o excesso de carga fiscal que existe. Isto porque nós vemos as empresas portuguesas de dimensão, que não são muitas, a maior parte delas estão sediadas no exterior, não estão sediadas em Portugal, por isso há uma parte desses impostos que não a paga cá, por isso é dinheiro que não fica no país. E depois isso obriga a que as empresas que estão cá e que não têm volumetria, não têm capacidade para saírem do país, sejam completamente abafadas pela carga de impostos. E temos outra coisa, que é, nós temos um IRC que é progressivo. Ou seja, quanto maior a exploração, mais se paga na margem. Só há aqui um problema com isto. É que isto desincentiva o ganho de escala. Porque quanto mais... E depois, eu ouço muitas vezes, estavas a falar de ideologia, 260 milhões de euros de lucro do Millennium BCP. Então, mas quanto é que eu tenho que pagar? Quanto é que eu tenho que gastar para ir buscar esses 261 milhões? Qual é o market cap do Millennium? São mais de 4,5 mil milhões de euros. Estamos a falar de uma rentabilidade de 6%. 6%. Porquê é que isto é nefasto? Eu dou um exemplo. Um pequeno produtor, aplicado ao setor do vinho, um pequeno produtor que, sei lá, tenha uma receita, que tenha um lucro de 10 mil euros, não é? Vai pagar o mínimo de IRC possível. Vai pagar o mais baixo. Uma empresa que, em vez de produzir apenas 2 mil litros ou 3 mil litros, que produza 20 mil ou 40 mil, vai pagar uma taxa de imposto muito maior. Qual é o incentivo? Fragmentação das estruturas. Porquê é que isso é um problema? É que uma microempresa, o valor acrescentado por trabalhador são 21 mil euros. Numa grande empresa, o valor acrescentado bruto por trabalhador são 82 mil, é 4 vezes mais. Nós não podemos pagar salários superiores se as pessoas não criarem esse valor. Se nós temos um tecido legislativo que aquilo que conduz e promove é a fragmentação da exploração, é óbvio que depois o valor acrescentado é baixo e temos as pessoas na televisão a queixarem-se que não ganham dinheiro. O que nós temos que criar é precisamente um ambiente económico que favoreça este ganho de escala, aumento de produtividade e que, obviamente, com isso também traz melhoria de salários. As empresas grandes pagam salários bastante acima daquilo que é a média salarial das microempresas. Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Pequenos negócios sem capacidade de escala, de baixo valor acrescentado. Acrescentaria talvez cafés também, não faltam cafés em Portugal. Eu dou um exemplo. Se Portugal tem um peso das microempresas no total daquilo que é o emprego nacional muito acima daquilo que é a União Europeia. Em Portugal é 44%. Na União Europeia, a média é 30%. E mesmo assim, Mário Draghi veio-se queixar que o problema do espaço europeu é demasiado emprego nas microempresas. E é uma média de 30% na União a 27%. Em Portugal é 44%. Portugal não tem grandes empresas. Não tem emprego em grandes empresas. O emprego em grandes empresas 0,1% de grandes empresas. É 22% que gera 40% do valor acrescentado. As micro geram 21% do valor acrescentado e absorvem 44% do emprego total. É este o país que temos. E se nós não criarmos um ambiente económico que favoreça a ambição, a vontade de ser melhor, a vontade de crescer, a vontade de criar novos processos, novos produtos, que recompense quem assume esse risco e quer, lá está, subir, Portugal está condenado, não é? José António, em 2 minutos, e a academia e a investigação, há ligação suficiente ao setor ou é necessário aproximá-los mais? Creio que sim. Eu não sei se me estão a ver e a ouvir bem. Se quiser concluir com outro tema que acho mais importante, esteja à vontade. Mas temos um minuto e meio, José António. Não, pode ser esse. Repare, qualquer atividade que é posta em prática na vinha ou qualquer atividade que seja desempenhada na adega, na vinificação, é resultado de conhecimento, algum dele que vem da experiência, conhecimento muito importante, mas também muito dele é conhecimento que é gerado nas universidades e nos centros de investigação. Por isso acho que as coisas vão a par. Eu acho que há uma ligação cada vez mais forte entre o setor produtivo, em geral, de uma forma geral, e as universidades. E entre a academia e as empresas. E no setor dos vinhos, com certeza que isso acontece também. E, por exemplo, eu penso que isto é muito importante, por exemplo, para resolvermos
muitos problemas que têm a ver com o consumo de vinho, ou com a diminuição do consumo de vinho, e também com as alterações climáticas. Há muitas estratégias de adaptação que têm que ser tomadas, e também de mitigação de efeitos, mas isto tem que ser feito aplicando o método científico. E o método científico existe nas empresas, é claro que em colaboração que tem sido, felizmente, profícua com o setor produtivo. Assim, num minuto... Ok. E agora, 30 segundos para que o Frederico faça as considerações finais. Bom, o que é que faltou dizer, Frederico? Mas sim, acaba com o Frederico. Que eu não tenha estudado e que o Pedro também não tenha investigado. As considerações finais são uma mensagem, naturalmente, uma mensagem de esperança. Nós estamos num ano particularmente difícil, porque temos muito estoque, porque temos muita gente com dificuldade a vender as uvas. Portanto, é um ano... Eu sou bastante mais novo que o Pedro, mas também já vou com 30 anos no setor. E, de facto, não me lembro de um ano tão difícil e com tanta turbulência como é este ano. A mensagem é de esperança porque nós, de facto, estamos a crescer em termos de exportações, estamos a crescer no mercado interno, nacional, em termos de consumo. As importações estão a cair a pico, estão a cair 35% até julho. E a campanha, apesar de Terras e Terroir ter uma campanha superior, em geral a campanha vai ser menor. Ou seja, vamos ter menos uva, menos vinho este ano do que tivemos no ano passado. Portanto, as entradas são menores, produção e importação, e as saídas são maiores, consumo e exportação. Portanto, seguramente para o ano vamos ter um ano mais calmo. Esperemos que o setor consiga encontrar a fórmula para trazer estabilidade e trazer crescimento. Frederico, Pedro, Hugo e ao José António, que está a partir do Skype também no Sociedade Civil de hoje, um enorme obrigado pelos vossos contributos. Obrigado pela simpatia que tiveram e sintam-se em casa de voltarem cá, porque eu sinto que esta conversa ficou a meio e precisamos de retomar. Por isso, se tiverem essa disponibilidade, gostaria de, talvez daqui a um mês e meio, se tiverem essa, voltarmos à carga, para fazermos aqui mais uma prova de como está o setor. Obrigado, bem-ajam. Hoje não lavámos os cestos, mas ficámos com essa vontade de voltar. Até amanhã. Saúde. It's pretty clear you don't like me yet, but I've fallen for your daughter. I think it's important that we get along. Quando um pai desconfia do novo namorado da filha, uma série de investigações começa até descobrir se o namorado é quem diz ser. If you don't believe me, you can see for yourself. Abby! What are you doing down there? Just clear my head. I'm challenging you now. Come on, just you and me. Where are you at? Até onde irá um pai para proteger uma filha? Apanhados na rede, hoje à noite, na RTP2. As Dolomitas em Itália. Os vulcões em França. A Floresta Negra na Alemanha. Aceite o convite e faça o caminho pelos mais belos espaços naturais da Europa, em 4 episódios. Os Caminhos Errantes. Estreia esta terça-feira à noite, na RTP2.